Olá pessoal, boa tarde, né? Então, eu tinha mandado um vídeo anterior, gravei na posição horizontal, né? Usando um recurso para ver se fica mais alto em relação ao que os pais estavam questionando, né? Com relação a alguns vídeos, né? Que serem muito baixos os vídeos. Se não der certo, vou ter que aos poucos pesquisar um aplicativo melhor, né? Só que na horizontal, quando eu fui ver, não ficou muito legal não, tá? Normalmente eu faço na vertical. Teve pais que me sugeriram, né, para fazer na horizontal, mas ficou distante o texto, ficou pequeno, curto, não foi muito legal. Então vamos ver aí se eu consigo aí aqui na vertical posicionar de uma forma diferente para vocês. Gente, segunda-feira normalmente eu faço, deveria ter feito também, né, gente, o Zoom, né, que faltou. Segunda-feira, língua portuguesa e matemática. Foi essa questão aqui. A gente vem com um texto do espantalho. O espantalho, ele é para espantar. Olha o próprio nome, espantar, espantalho. É um boneco feito de roupas velhas e chapéu, podendo ou não ser recheado com trapos, palha e estopa. O significado de estopa eu coloquei no grupo, como eu tinha falado na aula, né, que eu dei ontem, administrei ontem para os alunos, né, que puderem e quiserem entrar, né, e eles são colocados em meio das hortas e plantações, não como símbolo de terror, né, como alguns filmes traz, né, esse tema, né, o espantalho, o inimigo do Batman, né, também, né, tem um inimigo que é o espantalho, né, para quem acompanha né, as produções da DC Comics. E é muito útil no interior do Nordeste, de Minas, São Paulo, algumas pessoas que têm essa cultura de colocar o espantalho no meio da plantação, tá? As perguntinhas estão muito simples, então eu vou pular, estão bem simples mesmo. Língua portuguesa é só isso. Em matemática, nós temos noção de multiplicação. Noção, não é nem a metade do que eu gostaria de cobrar, porque a distância fica complicado, mas eu vou passar a vincular alguns vídeos com relação à técnica de multiplicação, né? Já era para estarmos já com o segundo algarismo, né, de multiplicação. Nós temos aí o desenho, né, que tá aí, o Papai Noel e o coelhão do filme, né, A Origem dos Guardiões, né? O coelhão ele espalha os ovos, ele tem problema, né? Nós sabemos que Páscoa, né, em si não tem essa relação direta com ovos de Páscoa, né? Tem um outro significado, né, do sentido religioso, mas o lado comercial, a questão dos ovos de chocolate, né? Então, aproveitando essa oportunidade, colocando 3 bombons em cada caixa, mas são quantas caixas? São 5. A relação 3 por 5 é uma noção de multiplicação. 3 vezes 5 é igual a 15, né? E se a gente contar de 3 em 3 e são 5 caixas, a gente vai contando com o dedinho, cada dedinho 3, né? A gente coloca 3, 3, 6, 9, 12, 15. De 3 em 3 a gente acha 15. E no outro probleminha, são 4 caixas, são 4 bombons em cada caixa e são 6 caixas, né? Então a gente coloca 6, aqui tem 5, né? 4, 8, 12, 16, 20 e o outro dedo, né, 24. De 4 em 4 até o número 6, a gente acha 24, 4 vezes 6, 24 bombons no total das caixas. Lá na terça-feira, com a região centro-oeste, né, centro-oeste do Brasil, que tem os estados, são 3 estados mais o Distrito Federal, né, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e o Distrito Federal, tá? Por que mais o Distrito Federal? Porque o Distrito Federal não é estado, o Distrito Federal é um distrito, tá? É um distrito que tem o nome de Distrito Federal. Temos outros distritos no país? Temos, não necessariamente com status de estado, tá? O IBGE, essa sigla, eu pedi para pesquisar no Google ou outros mecanismos de buscas, né, se vocês quiserem.
O IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As iniciais desse instituto são maiúsculas, por favor, tá? Aqui foi feito uma Google ou Wikipedia, né? Vocês podem pesquisar. Na atividade, saber a sigla do IBGE, e também do lado tem os estados, mas por que não entrou o Distrito Federal, já que ele pertence à região Centro-Oeste? Porque o nome ali está estado, título, e Distrito Federal não é estado, ele é um distrito, e como distrito, né, ele não possui capital. Algumas pessoas confundem, né, Brasília. Brasília é a capital do Distrito Federal. Isso é mentira, isso não é verdade, tá? Brasília é a capital do Brasil, né? Os países possuem capital, né? Estados Unidos, Washington, Chile, por exemplo, Santiago, né? Brasil, Brasília. Os nomes são até parecidos, tá? Brasília não é a capital do Distrito Federal. Aí tem ali, ó, aqui vou colocar com as iniciais maiúsculas, né? Suas capitais. A capital de Goiás é Goiânia. Mato Grosso, Cuiabá, e Mato Grosso do Sul, Campo Grande, tá? Com as iniciais maiúsculas. Já estou ajudando na resposta pelo avançar da semana. Em ciências, nós temos aí a palavra fake news, né? Fake news é em inglês. Eu não dou aula de inglês, mas é uma palavra muito utilizada nos telejornais, né? Na imprensa escrita. E olha só, o termo fake news está em inglês, como eu já disse, e significa notícias falsas. Os nossos jornais poderiam falar as notícias falsas estão se espalhando pelo país, mas preferem utilizar fake news. Isso virou mania na nossa linguagem, nas redes sociais. Marque a opção falsa sobre Covid-19. Letra A, quem pegou uma vez, não pegou mais, não pega mais. Quem pegou o quê? Se eu pedir para falar sobre a Covid-19, isso é mentira. Quem pegou Covid uma vez pode pegar outra vez, tá? Cientificamente já foi comprovado, tá? Tão perigoso quanto, pode ser até mais perigoso ainda. Temos casos, inclusive, de outras variantes, né? Outra cepa, né? Que a pessoa pode pegar. E aqui tem um desenho aqui, meramente simbólico, da Covid-19, do coronavírus. A letra B, o que tem aqui? É uma doença que pode matar. Claro, pode matar, assim como a dengue, né? Ninguém mais fala em dengue. Essa doença mudou a rotina no mundo, sim. Europa, Ásia, vários pontos, vários cantos do mundo mudou a rotina. Países pobres, países mais ricos. Também chamada de coronavírus. Coronavírus escrevemos junto, tá? Coronavírus, não separado, tá? Sim, também chamado de coronavírus. Então, a alternativa falsa é a letra A. E a experiência científica dessa semana está aqui para repetir o gesto desse garoto aqui, fazendo um sinalzinho assim com a mão, né? Tinim, né? Como algumas pessoas conhecem, legal, né? Usando máscara, tá? É um incentivo às pessoas, né, a usar máscara. Tá muito simples, né? Essa semana não tem experiências com mistura de substâncias, né? Na quarta-feira, História e Língua Portuguesa. Na história é aqui, ó, mais uma vez, a gente falando de notícias falsas, a gente falando da mentira do descobrimento do Brasil. Gente, é uma mentira, né? Eu coloquei aqui, na terça-feira da semana, dia 1º, tá, o enunciado aqui, ele ficou um pouco deslocado, né? Houve um equívoco, eu peço desculpa aos pais e aos alunos, mas não interfere na questão. Marque a opção mentirosa do descobrimento do Brasil. Nós sabemos que o descobrimento do Brasil é muito comum estudar no 4º, 5º ano, né? E termos uma noção no 3º ano, né? Em 22 de abril de 1500, o Brasil foi descoberto. É uma grande mentira. Hoje, os livros mais antigos de história, né, eles tratam dessa forma. Na verdade, Pedro Álvares Cabral, se a gente analisar, ele conquistou, colonizou, né, o nosso país. Olha só. Letra A. Quando Pedro Álvares Cabral chegou em terra brasileira, não havia ninguém. Essa é a informação mentirosa. Quando ele chegou em terra brasileira, existiam os índios aqui.
pessoas de pele escura, nuas, né, com rosto e corpo, parte do corpo pintados, né, com gestos diferentes, bem diferentes da tradição, dos costumes dos portugueses. Então, como é que a gente descobre algo se já existia vida aqui, existia presença de pessoas aqui? Fomos conquistados, né? Seria a palavra correta. Em língua portuguesa, falando de Europa, né, que a gente estava os portugueses, né, Portugal na Europa, a gente continua aqui, né, na Europa com a Espanha, ainda que não mais usada no espanhol desde o século XVIII. Eu coloquei século XVIII, o número 18 aqui, porque eu ainda não entrei com a situação, com a atividade dos algarismos romanos, né, porque é muito grande a extensão dos números naturais, né, para a gente poder entrar em números ordinais e algarismos romanos, tá? Mas vai ser bem mais simples. A cedilha tem sua gênese. O que é gênese? Origem. Tem sua origem na Espanha. Olha aí o cedilha. Ortografia da cedilha. Por que a palavra ortografia? Para a gente entender a forma correta de escrevermos determinados vocábulos. Vocábulo e palavra é exatamente a mesma coisa. Então, ali foi dado 36 vocábulos. Todos vocês vão colocar cedilha, porque o meu foco é que você entenda, aprenda o maior número de palavras. Olha, muito comum: açúcar, caça, açude, cabeça, cansaço, caroço, cobiça, coração, criança e muitas outras, endereço. Até alguns adultos têm dúvidas em relação a isso. E mussarela, chamei atenção para mussarela, que muitas pessoas anunciam nos mercados, né, mussarela com 2 S. Eu não duvidaria que até num pacote, né, não estaria escrito mussarela quando a gente compra, mas mussarela, o vocábulo correto é com cedilha, tá? Fica a dica aí, tá? Na quinta-feira seria artes e matemática, mas temos um recesso. O que é um recesso? Tem um feriado na sexta, aí a quinta pega, enforca, né? Mata aquele dia ali, fica os 2 dias, tá? Um aproveitamento do dia, né? Comunicado de recesso. Então não tem nada para copiar. Alguns alunos copiaram do jeito que está aqui, mas na próxima não precisa copiar, gente. Isso aqui não precisa, tudo bem? E na sexta-feira costuma ser educação física e ensino religioso, né? Mas não tem, porque é o feriado conhecido como Sexta-feira Santa. Por que eu coloquei feriado conhecido como Sexta-feira Santa? Eu não coloquei feriado de Semana Santa. Gente, esse feriado é um feriado católico, né? E algumas pessoas não participam do segmento católico para evitar algo mais ofensivo. Feriado conhecido como Semana Santa, que é um feriado nacional e adotamos realmente como feriado, né? Está no calendário do nosso país, a gente respeita. Existe o feriado, né, do protestante, né, o dia do evangélico, né, que em alguns lugares não são dados como feriados, são apenas lembrados como dia do evangélico, mas não feriado, tá? No Distrito Federal, né, Brasília, é dado como feriado. Em alguns municípios brasileiros, sim, outros não, tá? Então, isso varia muito de município para município. E assim a gente encerra as atividades da semana, que eu tive que gravar mais uma vez, porque na horizontal, não sei se porque eu não puxei o zoom, não ficou muito legal, tá certo? E estou pesquisando outras formas, né, de gravar a videoaula e deixar no grupo, caso essa forma ainda não dê certo. Então, boa tarde, muito obrigado pela atenção.